Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Cristo para Todos aqui na Ubra TV, uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É uma alegria ter você conosco. No programa de hoje, nós vamos ter o quadro Fundamentos com o pastor Ismar Pintz, que vai aprofundar ainda mais a doutrina cristã do ponto de vista luterano. O pastor André Henke traz para a gente uma mensagem sobre o tema Convite. E também no Estúdio L de hoje nós temos a alegria de estar com o pastor Paulo Brum, ele que é também formado em órgão e vai nos apresentar o órgão de tubos, um instrumento secular ao longo dos séculos utilizado pela Igreja Cristã. Eu lembro você que se você perder algum pedaço desse programa, aqui está o nosso site para você assisti-lo integralmente, assistir outros programas Cristo para Todos. E entre em contato com a gente através do nosso e-mail. Aqui está, ielb@ielb.org.br. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? Hoje queremos procurar responder, a partir da Escritura, a uma importante pergunta. O que acontece após a morte? Algumas pessoas tentam desqualificar esta pergunta e, obviamente, desqualificar as respostas a essa pergunta, dizendo que não dá para conversar sobre isso, afinal de contas, ninguém voltou da morte para dizer o que acontece, o que aconteceria. Porém, nós, cristãos, baseados na Escritura Sagrada, qualificamos nossa resposta com a nossa fé de que Jesus voltou. Sim, Jesus morreu e ressuscitou. E ele fala desta vida após a morte. Ele falou da sua própria morte, falou da sua ressurreição e deixou clara a promessa: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está escrito isso em João capítulo 11, versículo 25. Jesus certa vez conversou com um grupo, os saduceus. Era um grupo que não acreditava na vida após a morte, não acreditava na ressurreição. E Jesus fala desta vida citando o Antigo Testamento, citando a Escritura. Quando Deus se identifica a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Jesus então diz que Deus não é um Deus de mortos. Com isso ele está dizendo que Abraão, Isaque e Jacó vivem. Olhando para a Escritura e pensando nesta pergunta específica, o que acontece após a morte, nós lemos em Eclesiastes 12, 7, o corpo torna ao pó, torna a terra que o deu, e que a alma, o espírito, vai para junto de Deus que o deu. Assim, nós lembramos por meio de outras passagens que esse destino pós-morte é para junto de Deus ou para longe de Deus. Dois destinos. Jesus também fala sobre esses dois destinos após a morte quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro, que está escrita lá em Lucas capítulo 16. Ele fala da morte desses dois homens e diz que um foi para junto de Deus e outro para longe de Deus. Assim fica evidente esses dois destinos. E nesse sentido, precisamos aqui desqualificar a resposta daqueles que falam de um lugar supostamente chamado de purgatório. De maneira direta, dizemos: este lugar, segundo a Escritura, não existe. Também temos que desqualificar, a partir da Escritura, a ideia de uma reencarnação, como se após a morte nossa alma reencarnaria, nasceria em outro corpo, sendo um outro indivíduo. A Bíblia não ensina isso. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo. Várias passagens bíblicas falando desse juízo apontam para o destino junto de Deus ou longe de Deus. E a partir do todo da Escritura, onde o centro é Jesus Cristo vindo ao mundo para pagar para os nossos pecados, nós notamos a incoerência nessas respostas. Supostamente, o tal do purgatório seria um lugar onde nós passaríamos anos após a morte pagando pelos nossos pecados para então ir para o paraíso.
A reencarnação, semelhantemente, baseada na lei do karma, nós pagaríamos pelos nossos pecados cometidos em outras vidas na vida atual. Ou seja, em ambos os casos, quem está pagando os pecados somos nós, enquanto a Escritura mostra que por amor Jesus Cristo se sacrificou por nós, pagando os nossos pecados. Nota então a incoerência. Essa incoerência também poderíamos citar quando Jesus está morrendo na cruz ao lado de dois malfeitores. Um deles procurou Jesus em arrependimento e pede perdão. E Jesus, na sua misericórdia e com a autoridade de perdoar, diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Notem, Jesus não disse assim: você vai passar alguns anos no purgatório e depois vai estar no paraíso quando pagar seus pecados. Ele também não disse: você vai reencarnar várias vezes e então estar no paraíso. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso, porque Ele tem autoridade para perdoar, porque Ele pagou pelos nossos pecados. Assim, nós lembramos desse amor intenso, um amor que é mais forte do que a morte. Deus amou o mundo intensamente, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha, pelo contrário, a vida eterna. Esta vida está em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Esta vida está na bênção do seu amor. E nada pode nos separar deste amor, nem a vida, nem a morte. Porque em Jesus Cristo nós somos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Que esse presente seja teu, seja meu. E na certeza desse presente, vivemos em paz, nesta vida e na eternidade. Até mais. Olá, seja bem-vindo a mais um Estúdio L. Queremos falar de música cristã, do contemporâneo ao erudito, do clássico ao popular. E hoje está comigo o pastor Paulo Brum, mestre em órgão pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também organista da Capela da Ubra. Pastor, seja bem-vindo. Ok, é muito bom estar com vocês aí. Pastor, a pergunta que não quer calar é: o órgão ainda tem espaço dentro do culto cristão no século XXI? Olha, eu acredito que tem sim, ainda mais um órgão deste porte, né? O órgão tem uma característica de tubos, de famílias, de tipos de madeira, de tipos de tubos de metal, enfim, e essa quantidade de timbres e de materiais faz com que ele seja dessa magnitude e diverso nos seus sons. Então, inclusive, cada hino do nosso inário renasce de uma forma diferente, com uma expressividade muito adequada ao texto que está se propondo lá. A musicalidade dos hinos foi feita, muitas delas, pensando no órgão, né? Ah, com certeza, com certeza. E isso tem mais sentido quando ela é executada ao órgão e órgão de tubos. Claro, tem os teclados, tem alguns outros instrumentos assim mais sampleados, não é? Mas nada se compara ao órgão de tubos que nós vamos ouvir agora. Dá uma palhinha para nós, por exemplo, se fosse uma música de batismo infantil, por exemplo, assim, a criança sendo batizada, como é que seria mais ou menos a execução num órgão de tubos? Olha só, normalmente criança nos reporta a alegria, a brincadeira, né, a travessuras, né? Então um timbre, né, um timbre com como eu vou demonstrar aqui, acho que é um pouco adequado, entendo eu. Olha só. Uma coisa mais delicada, mais infantil, mais brincadeira de criança. A gente vê que os agudos também sobressaem, né? Se sobressaem assim, né? Então a criança é pequenininha, então esses tubos, esses agudos são tubinhos bem pequenininhos assim, né? Então um hino assim de Sexta-feira Santa, né? A gente sabe que a Semana Santa, Sexta-feira Santa é uma época mais assim de introspecção, de refletir, de respeito e contemplação pelo sacrifício de Jesus. A ênfase seria o que aqui no órgão? A gente vê um monte de botões aqui, a gente vê bastantes chaves. Qual que seria a ênfase, a configuração do órgão de tubos para um momento mais introspectivo? A combinação expressiva seria mais tubos graves, assim, né? E um pouco mais aveludados, né? Eu sugiro mais as madeiras.
Realmente parece que a gente entra, com perdão da redundância, dentro do hino. Parece que você está ali ao pé da cruz contemplando o sacrifício. Esse poder só um órgão de tubos dessa magnitude tem para fazer. Nenhum teclado, nem mesmo um piano faria o que um órgão de tubos faz, né? Com certeza, né? Com certeza, até pela própria configuração, né, do som, né, do som. Isso é uma coisa muito específica de um órgão. Talvez um teclado tenta chegar perto, mas não é um órgão, né? E se fosse um hino de festa, por exemplo, né? A gente sabe que Martinho Lutero, o reformador, o patrono, pai da igreja luterana, ele compôs belos hinos, como por exemplo o Castelo Forte, um hino de festa, um hino de confissão de fé. Como é que seria a configuração? Como é que o órgão de tubos expressaria isso na sua configuração, pastor? Bom, o Castelo Forte ele é um hino de batalha, né? Um hino de firmeza e de segurança que nós temos em Deus, né? Então, nas minhas escolhas eu vou escolher famílias mais fortes, muitas famílias de timbres, para expressar a magnitude, essa firmeza e essa sonoridade forte que esse hino pede, né? Então vai ficar mais ou menos assim nas minhas escolhas, né? Legal, pastor Paulo Brum, mestre em órgão pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pastor, vamos lá para dentro conhecer um pouquinho mais como é que é por dentro um órgão de tubos? Vamos lá, isso é muito interessante. Um órgão de tubos, essencialmente, para se ter um órgão de tubos, precisa de vento. Então vocês podem ouvir esse barulho aí, né? Que é um vento produzido no motor, que é armazenado em foles, e os foles, conforme eu aciono os registros lá na frente, ele libera ar para os tubos. Então a essência de um órgão de tubos é vento. E aqui nós temos os someiros é essa parte de baixo, onde vai em cima deles, né? Tem as canaletas, então vai tubo por tubo, isso é chamado de someiros. E os tubos têm de várias formas, né? Varia o tamanho, o material, né, e o formato. Então, por exemplo, aqui tem tubos de madeiras de 8 pés, ou seja, aproximadamente 2,5 metros. Então, tem de 8, 16 pés, 4 pés, 2 pés, 1 pé, ou seja, isso então são os tamanhos do mesmo tubo, né, com o mesmo material. Então varia o formato, né, aqui tem tubos quadrados, cilíndricos, tem cônicos, não é? E também tem de metal, muda já o material, de metal já dá outro tipo de som, não é? E também tem tubos aqui com uma palheta interna que é muito similar ao saxofone, que também dá outro som. E tudo isso são famílias, conforme o material e o tamanho é uma família. E aqui, neste órgão, nós temos 45 famílias de tubos que os organistas chamam de registros. Então são 45 registros e tem aproximadamente 4.000 tubos aqui neste órgão da Capela da Ubra. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Você já recebeu algum convite? Ou já fez um convite para alguém? Para um aniversário, um casamento? O que nos leva a convidar uma pessoa? Talvez, em primeiro lugar, porque a gente conhece essa pessoa. Também porque a gente gosta dela e quer compartilhar aquele momento tão importante em nossa vida com ela. Jesus também tem um convite especial para mim, para ti. Conforme nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Jesus, igualmente assim como nós convidamos aqueles que conhecemos, ele faz esse convite para ti porque ele te conhece muito bem. Ele sabe quais são as tuas aflições, os teus problemas, também as tuas alegrias. Jesus, que é o Emanuel, o Deus conosco,
Ele faz esse convite para ti, principalmente nesses momentos de angústia que, quando no nosso dia a dia vivemos momentos que nos deixam preocupados, tristes, e aí Ele nos convida com amor para depositarmos a nossa vida nas mãos dEle. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Essas promessas de Jesus, elas são de fato consoladoras para a nossa vida, para que você e eu saibamos que Ele de fato está conosco nesses momentos e em toda a nossa vida. Além disso, quando Jesus nos faz esse convite, Ele, porque nos ama, porque gosta de nós, assim como nós fazemos o convite para aquelas pessoas que gostamos, que temos afinidade, Ele não é indiferente aos problemas que nós passamos. E por isso que Ele te convida: venham a mim, todos vocês, e eu lhes darei descanso. Mas esse descanso, conforme o próprio Jesus diz, é das pesadas cargas. O que poderíamos associar essas pesadas cargas em nossa vida, no nosso dia a dia? Se a gente pudesse comparar essas cargas ao carregar um fardo, uma mochila, e a cada dificuldade, a cada problema que encontramos na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos sentimentos, as nossas preocupações, esse peso, essa carga, esse fardo, esta mochila ficasse mais pesada, ao ponto de aquilo nos trazer tanto peso e tanto cansaço, tanto desânimo. E aí Jesus nos conhece, nos ama, Ele não é indiferente. Ele te estende esse convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar essas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Esse Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao fazer esse convite, Ele, além de nos conhecer, demonstrar nosso amor, tem as suas preocupações conosco. E por isso, a cada momento em nossa vida, Ele quer andar ao nosso lado, demonstrando esse amor que Ele demonstrou especialmente quando Ele carregou a carga, ou seja, a cruz rumo ao Calvário. E ao fazer isso, Ele carregou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos erros, e assim nos concede o maior e melhor descanso de todos, que é o perdão. Venham a mim todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Esse convite é para ti, um convite de Jesus. Que a paz de Deus lhe acompanhe hoje e sempre. Amém. Legal, esse foi mais um programa Cristo para Todos aqui na Ubra TV. Muito obrigado por sua companhia, que você tenha um sábado maravilhoso, um fim de semana abençoado. E temos um encontro marcado próximo sábado, nesse mesmo horário, aqui na TV da Universidade Luterana do Brasil. Muito obrigado, um abraço e até lá!